Essa introdução aqui você já ouviu com certeza, né? E é tão boa que com 3 segundos você já sabe que música que é. Às vezes sem nem saber o nome dela nem da banda. Pois é, Jump, do Van Halen, tem essa introdução de teclados que atravessou décadas. Mas por que ela é tão marcante? O que tem nessa música que faz a gente gostar tanto e memorizar com tanta facilidade esse som? Bom, que é por causa dos teclados, eu não tenho dúvidas, mas vamos entender o que tem aí de tão especial? Vem comigo que eu vou te mostrar muita coisa legal que provavelmente você ainda não ouviu nesses teclados. Jump faz parte do álbum 1984. Foi o primeiro single desse disco que eles lançaram e de cara já fez muito sucesso. Apesar de não ter sido o primeiro álbum do Van Halen com a presença de teclados, foi o primeiro que teve o instrumento com mais destaque, já começando com a abertura do disco, a faixa homônima, toda instrumental, uma pegada meio futurista, só com sintetizadores tocados pelo Ed Van Halen. O legal é que ele, que era o Guitar Hero, era uma super referência como guitarrista na geração dele, tinha estudado piano clássico lá na adolescência junto com o irmão. Ele então acabou incorporando o teclado na banda e criou, dentre outras músicas, o riff icônico que deu origem à introdução de Jump. E ele acabou gravando os teclados e a guitarra da música, com direito a momentos de solo nos dois instrumentos. Nessa música ele usou 2 teclados. A linha principal foi tocada num sintetizador da época, que é o que gerou aquele timbre famoso da introdução. E tem também um segundo teclado lá no fundo, que entra somente no meio da música com um som mais contínuo de pad, fazendo notas longas ali, só preenchendo a harmonia mesmo. Mas é o teclado principal, aquele da introdução, que é o grande destaque da música. E o som dele ficou tão marcante na história que algumas marcas de teclados mais atuais tentaram reproduzir esse mesmo timbre e inseriram nos instrumentos com o nome de Jump. Legal, né? Isso mostra a importância que essa música teve. Esse timbre que o Ed Van Halen usou foi criado num sintetizador analógico e polifônico da época e é um timbre bem brilhante, bem metálico. Caso você não tenha um sintetizador para recriar o timbre do zero, a gente pode tentar reproduzir nos nossos teclados usando os sons de synth brass e controlar alguns parâmetros até chegar no resultado mais parecido. No meu caso, eu estou usando o teclado Casio CTS 400, que tem várias opções de timbres prontos que já são bem próximos. E eu escolhi misturar um synth brass com um synth lead para dar esse resultado aqui. O primeiro grande segredo dessa música, então, que não é nenhum segredo na verdade, é a escolha do timbre, que permitiu que as linhas de teclado soassem com peso, com destaque no meio da banda, com um bom controle da articulação das notas, além do som marcante que, na minha opinião, foi o que trouxe a identidade da música. Vamos agora olhar a parte musical da introdução. Ela está na tonalidade de Dó maior e a harmonia usa somente 3 acordes do seu campo harmônico, as tríades dos graus mais básicos. O primeiro grau, que é o Dó maior, o quarto, que é o Fá maior, e o quinto, que é o Sol maior. Mas ele não fez os acordes da forma mais óbvia, que seria com os baixos nas fundamentais de cada um. Ele usou um recurso harmônico muito legal, que é o baixo pedal, onde ele manteve a mão esquerda tocando o baixo na nota Dó, e em cima, na parte mais aguda, com a mão direita, ele toca essas tríades, e isso acaba trazendo uma outra sonoridade para os acordes. Olha só a diferença, eu vou tocar primeiro os 3 acordes na sequência, cada um com o baixo na sua própria fundamental. Agora eu vou tocar os 3 acordes, mantendo o baixo sempre na nota Dó. Olha como som interessante. Ou seja, uma harmonia muito simples que se transformou usando o recurso do baixo pedal. Anota essa dica aí que ela pode dar um up em qualquer harmonia, como o Van Halen fez aqui. Outra coisa que ele fez foi variar as inversões dessas tríades na mão direita.
Por exemplo, o Fá maior aparece no estado fundamental e na segunda inversão. E o Dó também no estado fundamental e na segunda inversão. E com isso, mudando essas inversões, ele construiu essa melodia que se formou com as notas mais agudas dos acordes. E acrescentando os acordes harmonizando, ele trouxe peso para essa melodia. O legal é que com um material super simples, uma melodia curta e 3 acordes bem básicos, ele conseguiu fazer uma coisa super interessante. E isso tem a ver também com outro elemento que ele explorou bastante em toda a linha de teclado da música, que é o ritmo. Se a gente observar onde estão os ataques dos acordes da mão direita nessa introdução, a gente vai ver que a maioria deles está nos contratempos, ou seja, na parte fraca dos tempos, e não nos apoios mais tradicionais, que seriam nas cabeças dos tempos 1, 2, 3 e 4 do compasso. Essa rítmica mais sincopada acaba deixando tudo mais interessante de ouvir e traz essa sensação assim de animação, de movimento mesmo. É impossível ouvir essa música e ficar sem vontade de mexer o corpo, né? Olha só. E para isso, claro, o andamento também foi bem escolhido. Não é nem muito lento para ficar mais desanimado e nem rápido demais de forma que perca esse balanço, sabe? Ou seja, tanto o andamento quanto as células rítmicas escolhidas foram certeiras para trazer essa alegria, essa animação para a música. Bom, esse riff do teclado se mantém durante os primeiros versos da voz. E o legal é que mesmo passando agora a ser um acompanhamento, o teclado ainda tem um certo destaque, porque a melodia da voz vai sempre deixando os espaços para o teclado aparecer, como se ele estivesse respondendo à voz. I get up and nothing gets me down. E isso é interessante porque mostra como a música foi criada a partir desse riff, com a voz se encaixando nos espaços sem cobrir a linha de teclado. E isso só valoriza ainda mais um instrumento e o arranjo como um todo. Mais um ponto para o Van Halen, que teve a manha de construir a música deixando o teclado sempre em destaque e o arranjo bem equilibrado. Bom, e aí a gente chega no pré-refrão, que para mim é a parte mais legal do teclado dessa música. Durante esse trecho, ele usa um ritmo que gera um agrupamento de 3 em 3 colcheias dentro do compasso 4x4. E o que isso quer dizer? Que onde o padrão seriam 4 grupos de 2 colcheias apoiadas de 2 em 2, ele desloca os apoios dos tempos, agrupando as notas em conjuntos de 3. Ele ainda usa isso de uma forma bem orgânica para o teclado, porque ele quebrou os acordes em arpejos e dividiu as mãos de forma complementar entre os baixos da mão esquerda e as notas da mão direita, completando esses grupos de 3 colcheias. E esses deslocamentos fazem com que as trocas dos acordes dentro do compasso não aconteçam de forma regular, mas com algumas antecipações, o que contribui para dar esse swing para a música. Escuta isso. Então essa linha, apesar de usar acordes simples, conseguiu ficar muito interessante por causa justamente dessa parte rítmica e desse jogo entre as mãos, que é algo bem próprio do instrumento e que deixa fácil de tocar. Vamos agora falar do solo de guitarra. Até agora todas as partes da música estavam ali em Dó maior, Lá menor, que é o tom relativo, tudo dentro do tradicional. Mas eis que na hora do solo de guitarra
surge uma modulação repentina para a tonalidade de Ré bemol maior, o que muda completamente a sonoridade porque Ré bemol maior é um tom bem distante de Dó maior. Então isso chama a atenção, tira um pouco o chão harmônico ali até você entender o que aconteceu, porque é uma modulação que não é muito usual. Se a gente olhar o ciclo das quintas, vai ver que as tonalidades vizinhas de Dó maior e Lá menor estão literalmente do lado, que são as mais comuns de acontecer as modulações. E o Ré bemol maior está aqui bem do outro lado do ciclo, mostrando que é uma tonalidade bem mais distante. Por isso, essa modulação traz uma sensação maior de surpresa, e foi mais uma ideia muito legal do Van Halen, porque acabou dando destaque para o solo de guitarra. E o legal dessa parte é que o acompanhamento do teclado na hora do solo de guitarra é uma linha que não fica só fazendo a harmonia de uma forma boba, só acompanhando, não. É uma linha bem interessante também. Ele continua usando algumas coisas parecidas com o pré-refrão, como a ideia dos acordes arpejados, das mãos complementares e também das antecipações dos baixos dos acordes. Até quando o destaque não é o teclado, nesse caso aqui do trecho do solo de guitarra, o teclado faz uma linha legal e interessante, e isso com certeza contribui para que o solo de guitarra também ganhe força. Bom, e aí chega o solo de teclado. A primeira parte dele é construída em cima daquela ideia harmônica da introdução, o pedal em Dó e os acordes de Dó maior, Fá maior e Sol maior na mão direita, só que agora ele faz os acordes sempre em arpejos. E esses arpejos são tocados em semicolcheias, ou seja, cada tempo agora é dividido em 4 partes. Mas essas semicolcheias são agrupadas em motivos de 3 notas, que é a mesma ideia que acontece lá no pré-refrão. Olha como está tudo conectado. E isso, como eu já falei antes, gera um deslocamento rítmico, então fica muito mais interessante de ouvir. E ele segue essa ideia mudando só os baixos para um pedal em Fá e depois um pedal em Sol, e vai invertendo esses arpejos da mão direita, criando uma linha melódica com isso. Fica parecendo uma coisa super complexa para quem ouve, mas na verdade é uma coisa super simples. E aí vem a parte que ele usa um recurso que eu acho legal demais. Ele faz um arpejo que sobe e desce nas mesmas notas da mão direita, que são as notas Sol, Dó, Ré e Sol. E ele mantém essa mesma estrutura aqui, mudando só as notas do baixo da mão esquerda. Isso vai gerando com cada baixo um acorde diferente, mas sem mudar nada na mão direita. Olha que louco isso, vamos ver um por um aqui. Como o baixo em Si bemol, isso é um Si bemol com sexta e nona. Com o baixo em Lá, isso é um Lá menor com sétima e 11ª. Com o baixo em Lá bemol, isso é um Lá bemol maior com sétima maior e 11ª aumentada. E com o baixo em Sol, isso é um Sol suspenso, com a quarta aqui no lugar da terça. Ou seja, apesar do trecho usar figuras rápidas na mão direita, fica fácil de tocar porque a mão não se desloca no teclado, já que fica sempre nas mesmas notas. E mesmo assim, quando a gente escuta,
tem uma sensação de movimento, porque a harmonia vai mudando. Essa ideia é muito massa. Bom, minha conclusão é que o segredo dos teclados de Jump está na capacidade que o Ed Van Halen teve de transformar coisas, que a princípio são muito simples no instrumento, em elementos super musicais e interessantes de ouvir, só mudando a rítmica e a forma de tocar. A prova é que Jump é um super hit que tá vivo aí até hoje, sendo ouvido no mundo todo. Bom, me conta aqui se curtiu essa análise. Um grande abraço e até o próximo vídeo.